Clarice reencontra suas pinturas escondidas por Juliano e, diante de uma verdade que não pôde mais ser apagada, uma onda de lembranças vem à tona, ainda mais ao perceber um detalhe chocante em todas as pinturas, junto com a revelação mais emocionante de sua vida. Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, ao lado de Basílio, Beto descobre as obras que Clarice pintava antes de perder a memória, escondidas as 7 chaves no cofre de Juliano. Determinado a fazer justiça e ajudar Clarice a se reconectar com seu passado, Beto decide mostrar as pinturas a ela, sem imaginar a força que essas imagens teriam. Quando Clarice vê as telas, algo desperta dentro dela, memórias adormecidas, emoções esquecidas e a certeza de que Beatriz é sim sua filha de verdade. Uma virada comovente e surpreendente que muda o rumo de todos ao seu redor. Tudo deverá acontecer logo após Beto caminhar de um lado para o outro, os olhos ainda fixos nas pinturas que ele e Basílio acabaram de retirar do fundo do cofre da sala de Juliano. Ele mal consegue conter a empolgação. As telas, assinadas por Clarice nos cantos, trazem cores fortes, traços marcantes e, principalmente, o mesmo estilo que Beatriz sempre descreveu da mãe artista que ela lembrava da infância. Ele fala quase sem fôlego. A gente conseguiu, Basílio. Tá aqui. As pinturas da Clarice. Isso é a prova de que o Juliano estava escondendo a verdade dela esse tempo todo, só para ela não recuperar a memória. Basílio observa as obras com atenção e mexe a cabeça, pensativo, enquanto fala. E não são só pinturas qualquer, Beto. Tem emoção aqui, tem memória. Isso aqui pode ser o estopim para ela se lembrar de tudo. Beto se aproxima e comenta, com os olhos brilhando. A Beatriz vai ficar tão feliz. Se a Clarice lembrar que é a mãe dela, isso muda tudo. Basílio apoia uma das mãos no ombro de Beto e reforça. A gente tem que agir agora. Mostrar essas telas para Clarice o quanto antes. Mas não pode ser na mansão. Beto franze a testa, sem entender, e pergunta: por que não? Basílio responde categórico: porque se o Juliano ou a Maristela estiverem por perto, vão tentar confundir a cabeça dela de novo. Ela precisa ver isso em paz, com calma, num lugar onde possa se conectar com o que sente. Beto então abre um sorriso, como se uma lâmpada tivesse acendido, e sugere: a Magnifique, é claro. A Clarice adora aquele lugar. É tranquilo. Ela vai se sentir mais segura. A gente marca de se encontrar com ela lá e mostra as telas. Basílio concorda de imediato e diz: fechado, agora então. Mas de repente, o som de passos se aproxima pelo corredor. Vozes abafadas, mas reconhecíveis. Uma risada familiar invade o silêncio. Beto arregala os olhos e cochicha, aflito. É o Juliano e a Zélia? Basílio age rápido, sussurrando: guarda as pinturas. Agora. Os dois correm para recolocar as telas dentro do cofre, encaixando uma a uma com cuidado. Beto gira o dial para trancar e esconde a chave no bolso. Sem tempo a perder, os dois se abaixam e se escondem debaixo da grande mesa de madeira da sala, enquanto a porta começa a se abrir lentamente. E então, Juliano entra apressado na sala, bufando e remexendo tudo em cima da escrivaninha. Ele então resmunga: esqueci minha carteira. Zélia entra logo atrás, com um sorriso debochado no rosto. Ela cruza os braços e comenta, em tom provocador: você já foi mais atento, Juliano. Tá ficando velho. Juliano revira os olhos enquanto encontra a carteira em uma gaveta e responde, seco: é que hoje o dia tá uma loucura. Não posso me dar ao luxo de esquecer nada. Zélia se aproxima de forma sedutora, deixando seu perfume no ar, e sussurra com um sorriso malicioso: já que estamos sozinhos aqui,
A gente podia aproveitar esse momento. Juliano sorri de canto, meio tentado. Ele observa o corpo dela por um instante. Zélia então segura o rosto dele e os dois acabam se beijando com intensidade, sem perceberem que debaixo da mesa, Beto e Basílio assistem tudo em silêncio, completamente sem reação. Basílio revira os olhos discretamente. Beto apenas mexe a cabeça com desaprovação. O clima esquenta entre Juliano e Zélia, até que ele se afasta de repente, respirando fundo. Ele então afirma categórico: não, agora não é o momento para isso. Zélia se afasta também e retruca com desdém: você já foi melhor nisso, Juliano. Tá murchando? Juliano se irrita, ajeita o paletó e rebate: a gente precisa de foco, Zélia. Tem muita coisa em jogo agora. Depois a gente se entende. Zélia dá um sorriso cínico, levanta o queixo e avisa: você que tá perdendo. Os dois saem da sala. Quando o som da porta se fecha, Beto e Basílio respiram aliviados e saem debaixo da mesa. Beto limpa a calça e comenta indignado: Juliano, com a Zélia? E ainda traindo a Clarice. Eu achava que ele já tinha batido no fundo do poço, mas ele sempre consegue cavar mais um pouco. Basílio resmunga enquanto se levanta: isso é só mais um dia na vida de um canalha como o Juliano. Mas a gente não tá aqui por causa disso. Beto concorda e afirma: tem razão. A gente precisa pegar as pinturas agora e sair daqui antes que algum outro escândalo comece. Eles voltam até o cofre com cautela. Basílio gira o segredo e destrava a porta metálica. Com todo cuidado, ele começa a retirar as obras, uma por uma. Beto observa encantado e comenta: olha isso. São as mesmas pinturas que estavam nas lembranças da Beatriz. Eu tenho certeza que se ela ver isso, vai lembrar de tudo. E se ela lembrar, ela vai reconhecer a Beatriz como filha. Basílio enrola uma das telas em um pano e concorda. E aí, essa história muda de rumo de uma vez por todas. Beto pega duas das telas, fecha o cofre cuidadosamente e fala decidido: a Clarice precisa ver isso agora. Vamos direto para Magnifique. Com os quadros protegidos nos braços, eles saem da sala em silêncio, como sombras, carregando não só as provas do passado, mas a esperança de um futuro justo para Beatriz. Enquanto isso, na sala principal da Magnifique, Clarice encerra mais uma de suas renomadas aulas de etiqueta. As alunas se despedem educadamente, algumas ainda comentando sobre as posturas e técnicas aprendidas, enquanto saem do espaço elegantemente decorado. Clarice recolhe seus materiais com calma, quando ouve a porta se abrir com pressa. Ao levantar os olhos, vê Beto e Basílio entrarem com olhares determinados e duas pinturas cuidadosamente enroladas nos braços. Ela franze o senho e questiona surpresa: o que vocês estão fazendo aqui? Não sabia que andavam tão próximos assim. Beto caminha até ela e responde, sério: a gente se uniu por um bem maior e tem tudo a ver com você, Clarice. E com a Beatriz também. Clarice ajeita a postura e pergunta, desconfiada: do que vocês estão falando? Que história é essa? Basílio dá um passo à frente e explica com firmeza: encontramos as pinturas que você mesma fez. Estavam escondidas dentro de um cofre na sala do Juliano, na perfumaria. Clarice arregala os olhos e leva a mão ao peito. Ela balbucia sem acreditar: isso não pode ser verdade. Por que ele faria uma coisa dessas? Que pinturas são essas? Beto cruza os braços e afirma com indignação: para te manter no escuro. Eu e a Beatriz até tentamos recuperar essas pinturas com um ex-funcionário dos Alencar, mas o Juliano chegou antes. Ele sabia da importância dessas obras para você e escondeu tudo. Essas são as pinturas que você pintava antes de perder a memória. Clarice leva alguns segundos em silêncio, tentando assimilar o que está ouvindo. Seu olhar se perde por um instante
mas logo retorna para os dois homens à sua frente. Ela questiona, ainda abalada: Vocês têm certeza disso? Basílio então retira com cuidado o tecido que envolve uma das telas e revela a pintura. O rosto de Clarice empalidece, como se algo dentro dela fosse puxado com força para o presente. Basílio afirma, baixando o tom da voz: Trouxemos para você ver com os próprios olhos. Se tem alguma verdade nisso, ela vai aparecer agora. Beto, com cuidado e reverência, desenrola as pinturas de Clarice sobre a grande mesa da sala da Magnifique. Basílio o ajuda a te alinhar as telas, revelando cada obra como se estivessem expondo um tesouro perdido. Clarice se aproxima devagar, com os olhos arregalados. Ela quase prende a respiração ao ver a beleza e a força daquelas pinceladas. Seus dedos tocam levemente a borda de uma das telas, como se quisessem confirmar que tudo aquilo era real. Beto observa o impacto que as obras causam nela e questiona com doçura: Você se lembra dessas pinturas? Clarice permanece em silêncio por alguns instantes, hipnotizada. Seus olhos percorrem cada detalhe, até se fixarem numa flor da imperatriz, pintada com traços vigorosos e delicados ao mesmo tempo. Em seguida, ela vê uma assinatura no canto da tela: Clarice Dourado. De repente, uma avalanche de lembranças invade sua mente. Clarice se recorda de embalar quadros em um ateliê simples em Petrópolis, de conversar com Carmen antes de embarcar para o Rio de Janeiro, e do momento em que entregou uma aliança para a filha como lembrança, prometendo voltar logo. Ela vê a pequena Beatriz, com seus cabelos crespos presos em duas tranças, abraçada a um pano vermelho estendido sobre uma mesa. Ela se lembra da promessa de voltar e do tempo perdido. Clarice dá um passo para trás, com a mão no coração, ofegante. Seus olhos se enchem de lágrimas. Ela sussurra, ainda atônita: Não pode ser, eu me lembrei de tudo. Beto e Basílio trocam um olhar cheio de esperança. Basílio se aproxima e pergunta, com a voz embargada: Do que exatamente você se lembrou, Clarice? Clarice então afirma, com as palavras saindo como uma liberação, que Beatriz é minha filha. Eu me lembro da última vez que a vi, antes de vir para o Rio com meus quadros. Eu prometi que voltaria para buscá-la. Ela era só uma menina, e eu deixei ela para trás. As lágrimas rolam livremente por seu rosto. Beto se emociona com a revelação e diz, com o coração na voz: Ela precisa saber disso. Clarice, isso vai significar o mundo para Beatriz. Ela esperou tanto por esse momento. Clarice seca as lágrimas com as costas da mão e respira fundo antes de responder: Eu ainda estou tonta com tudo que me veio à cabeça. Mas sim, quero falar com ela. Quero olhar nos olhos da minha filha e pedir perdão por todos esses anos. Basílio se aproxima, emocionado, e declara: Isso é tudo o que a Beatriz mais queria, Clarice. E tudo o que ela mais precisa. Clarice fecha os olhos por um instante, tentando conter o turbilhão de emoções. Ela então sorri entre as lágrimas e agradece com a voz embargada: Obrigada por não terem desistido da verdade e nem de mim. Beto coloca a mão sobre o ombro dela com carinho e responde: A verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. E agora, vamos até a Beatriz. Clarice concorda e afirma que tudo o que precisa fazer no momento é se aproximar de Beatriz desse jeito. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.